Olá pessoal, vocês certamente já ouviram falar de fake news, mas é possível que nunca tenham ouvido falar sobre Andropov. E quem foi Andropov e o significado, a verdadeira origem do termo fake news. Eu consegui um texto aqui que não é um texto meu, que começa falando da pandemia, mas depois ele vai um texto de 21 de 4 de 2020, do Jornal da Cidade, que não é meu, mas eu busquei para justamente falar sobre Andropov e o contexto e a origem da fake news, né? Hoje em dia tão usada pela esquerda, que mais uma vez, né, ela acusa a direita daquilo mesmo que ela defende, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo por repetição. Eu acredito que a maioria desconheça quem foi Andropov, mas eu vou ler aqui do que se trata. Como a desinformação segue sendo uma eficaz arma da esquerda no contexto da pandemia do coronavírus. O que estamos hoje testemunhando, assistimos à guerra de narrativas sobre o tema do surgimento da Covid, o isolamento social, o uso de hidroxicloroquina e a sua associação com a azitromicina no combate do coronga. Traz à tona uma arma desenvolvida de forma eficiente na Rússia pela antiga KGB. Já falei sobre a KGB em outros vídeos, aí vale a pena. Serviço Secreto Soviético, né? A qual foi implementada e ainda é usada hoje muitas vezes com sucesso pela esquerda, a saber, a desinformação. Com efeito, apesar de seu uso remontar ao início do regime comunista, né, então da República Socialista Soviética, a URSS, somente em 2013 seu uso foi esclarecido e tornado público em uma fascinante obra intitulada Desinformação. Vale muito a pena, é um livro que eu quero muito ler também. Desinformação, ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo, atualmente disponível. Vamos lá. Nessa obra, o general Mihai Pacepa, ex-chefe do serviço secreto romeno, após desertar para os Estados Unidos em 78, relata como o serviço de desinformação foi criado e desenvolvido pelos regimes comunistas, originalmente pela União Soviética, mas posteriormente exportado de tal forma que ainda hoje segue sendo usado pela esquerda, agora com o nome de fake news. Mesmo no Brasil temos o profuso uso da desinformação, especialmente desde a campanha de eleição do presidente, né? Falou pelo nome e tal. O livro do general Pacepa, com o qual colaborou o professor Ronald e tal, traz inúmeras informações, todas bem detalhadas, documentadas de tal forma que seria impossível resumir aqui, mas a ideia central da desinformação foi desde o início solapar a liberdade de atacar a religião, especialmente a Igreja Católica, bem como estimular o terrorismo, acima de tudo, contra os Estados Unidos. A desinformação ganhou forma durante a Guerra Fria, até hoje está espraiada por todos os continentes, mesmo os países os quais vigem uma democracia constitucional. A desinformação é amplamente usada por aqueles que odeiam a civilização ocidental, a Igreja Católica e os EUA, em particular, uma espécie de resquício da Guerra Fria. Na verdade, aqueles que odeiam a liberdade de expressão, economia, etc., os demais pilares da civilização ocidental usam da desinformação para tentar fazer colapsar esses pilares. Neste momento, há um abundante uso da desinformação em relações internacionais e na nossa política nacional. Eu vi essa questão de desinformação aqui, eu vi ela na prática, pessoalmente, não só na federal, mas na particular, que eles omitem os outros autores. O fato de omitirem outros autores para evitar uma mentalidade crítica já é uma espécie de desinformação, sabe? Também o uso da litos, né, quando você cria argumentos que destroem aqueles oponentes que eles desejam destruir, o liberalismo, o neoliberalismo, o conservadorismo e a igreja, até que se sobre apenas aquilo que eles desejam promover, né? É lógico que isso é bem ocultado, né? Eles não fazem isso às claras, né? Como outros, né? Como o próprio
Paulo Freire deixa claro assim suas intenções. Com efeito, o primeiro experimento detalhadamente planejado, desenvolvido pela antiga União Soviética, foi um ataque ao Papa Pio XII, 1876-1958. Stalin, em 1878-1953, já havia destruído igrejas e perseguido os católicos. Já fiz um vídeo sobre isso, também está aqui no canal, sendo que muitos membros da Igreja Ortodoxa foram cooptados pela extinta KGB, Agência de Serviços Secretos da União Soviética, de tal forma que a Igreja já não representava, tampouco representa uma ameaça no interior da União Soviética. Eu já fiz também vários vídeos sobre o que a Igreja Católica diz sobre o socialismo e o comunismo. Nações bálticas anexadas à União Soviética através do imperialismo, é claro, né? Também fiz vídeos sobre isso, como a Estônia, Letônia e Lituânia. Fiz vídeos sobre isso aqui. Eu estava com um projeto de fazer sobre todas elas, mas infelizmente eu parei por falta até de material, mas eu pretendo voltar futuramente. Mais uma vez, nações bálticas, né? Por essa razão, Stalin enviou para esses países seu camarada Andrei, desculpa a pronúncia, tá? Vyshynski, 1883-1954, qual foi incumbido na missão de semear desinformação contra a Igreja, uma vez que ela seria uma força que ameaça o stalinismo. A Igreja Católica era o maior formador de conservadores do mundo, sabe? Uma vez que eles conseguiram destruir a Igreja e eles conseguem, por consequência, destruir a família, destruir os pilares do Ocidente. Em seguida, Stalin estimulou o uso da desinformação para propagar a ideia de que muitos padres apoiavam o movimento nazista. Essa aí é muito comum. Como disse o general Pacepa, a desinformação era usada, ainda para enaltecer os criminosos e macular a imagem de homens bons e honestos. Aí, como eu disse na nossa faculdade, eles sempre exaltam um caminho e maculam o outro. E enlodam os outros para que as pessoas não tenham alternativa. Eles fizeram isso também quando falaram na Guerra do Paraguai, quando falaram várias coisas. Isso foi o que ocorreu com então o Papa Pio XII. Comandada após a morte de Stalin pelo primeiro secretário do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, 1894-1971, a desinformação visava criar a ideia de que o Papa Pio XII era o Papa de Hitler. No entanto, tal tentativa inicialmente fracassou por uma razão simples. Como Pio XII ainda era vivo, bem como ele era conhecido pela sua santidade e bondade, simplesmente ninguém acreditou na ideia de um Papa de Hitler. Para quem viveu na época de Pio XII, essa era uma ideia ridícula. Havia inúmeros relatos a comprovar que o Pio XII ajudou a salvar e contestar os judeus da perseguição nazista. Há relatos de mulheres judias que afirmavam terem dado à luz na cama de Pio XII, dada a sua generosidade, ele escondeu inúmeros judeus no Vaticano. Não obstante, a desinformação e seus articuladores são pacientes e incansáveis. Dessa forma, após a morte de Pio, a União Soviética seguiu diligentemente seu plano de macular a imagem de um homem inocente e bom, disse a santo. Por essa razão, ainda vemos muitos associar a um homem que lutou novamente contra o nazismo, salvando inúmeros judeus por toda a Europa a tal. Stalin havia destruído inúmeras igrejas. Khrushchev foi além, pois intentava destruir moralmente a igreja. Não apenas isso, ele desejava criar uma cisão entre os judeus e os católicos. Afinal, a esquerda, assim como um demônio, busca causar divisão. Judeus contra católicos, brancos contra negros, mulheres contra homens, etc. E assim segue na atualidade. Quem acompanha os fatos do Brasil sabe disso. Mas o fato é que a igreja era uma barreira para o avanço do comunismo, assim como foi uma barreira para o avanço do nazismo. Claro, né, quem conhece Cristo e a sua doutrina sabe que o quanto que o comunismo é nefasto e quanto que ele se disfarça de bem, né? É como uma ovelha destruidora, né? Um lobo disfarçado de ovelha. Então o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman,
Por exemplo, via a igreja como a maior arma contra o comunismo, uma vez que a igreja via o comunismo tal como via o nazismo, como uma filosofia maligna, a razão pela qual era excomungados aqueles que associaram ao Partido Comunista. Também fiz uma porrada de vídeo, não acabei de fazer ainda, tem vídeos incompletos aí, eu pretendo voltar a esse assunto futuramente. Para Khrushchev era necessário, pois, neutralizar dessa forma foi apenas anos após a morte de Pio XII que os planos de Khrushchev começaram a lograr sucesso, especialmente em 1963 com uma peça intitulada Te Dupt, da autoria do escritor Rolf na qual insinuava a descendência de Pio XII em relação ao nazismo e a perseguição aos semiano-judeus. Tá? Em virtude dessa obra, a desinformação foi plantada pelo mundo de tal forma que ainda hoje muitos creem nela. Nessa estratégia macular a imagem moral a Igreja e mesmo a KGB elaborou em 1968 um movimento pseudo-teológico para a América Latina chamado Teologia da Libertação. Também um tema que eu vou abordar seguramente, mas aí precisa voltar às leituras. Eu cheguei a ler um livro do Frei Beto, mas Leonardo Boff, Frei Beto não lia não. Leonardo Boff, mas ia há muito tempo, então preciso voltar a esse tema aqui, mas vou voltar ainda, que é interessantíssimo essa tentativa de destruir a igreja por dentro. A ideia de se infiltrar na igreja e cooptar os membros do clero não era simpático às ideias que não eram simpáticas às ideias socialistas, né? Cooptar o clero que não era simpático às ideias socialistas. Por exemplo, em 1967, membros do clero na Bolívia rejeitaram Che Guevara e seus seguidores comunistas, inclusive ajudaram que ocorresse o partido. Mas esse fracasso em seguida veio desde a ideia de infiltrar de forma mais sutil na igreja América Latina com o propósito de subverter a igreja. Veio então a teologia da libertação sob a ideia de aparentemente nobre seguir o modelo de Jesus e trazer a justiça social à terra. Embora tenha havido resistência à teologia da libertação, ela começou a ser efetiva desde cima, isso é, desde a mídia, a artistas e acadêmicos de esquerda. Era chique ser simpático à teologia da libertação, a qual prosperou nos anos 70, 80 e o século XX, tornando-se uma postura política não religiosa. Por essa razão, quando questionado sobre a teologia da libertação, Madre Teresa de Calcutá respondeu: antes de corrigirmos os problemas sociais e políticos das pessoas, devemos primeiro encontrar a Deus. Mas não apenas a igreja sempre foi uma ameaça ao comunismo, usa também apresenta um inimigo a ser neutralizado. Assim, uma operação denominada Operação Dragão foi desenvolvida na campanha de desinformação de fazer com que a agência CIA, a inteligência estadunidense CIA, fosse considerada pela opinião pública responsável pela morte de John Kennedy. Imediatamente o seu assassinato, ainda em 1963, o livro Oswald Assassin or Fall Guy propunha essa bizarra tese. O livro foi escrito por Joachim Drosten, um alemão pertencente ao Partido Comunista, sendo publicado pelo italiano comunista Carlo Aldo Morgani. Detalhe, ambos eram agentes ligados à KGB, expostos nos arquivos de Trokin. A primeira resenha do livro foi escrita pelo tradutor estadunidense, um agente dos serviços da União Soviética ligado à KGB, Victor Perlo. A Operação Dragão atingiu seu auge em um filme do diretor artista de extrema esquerda Oliver Stone em 1991. Macular a imagem da igreja, dos valores morais cristãos, dos Estados Unidos, do liberalismo que ele representa. Desde o início eram propostas, a informação qual foi em certa medida eficiente. Muitos ainda hoje creem nessas desinformações, como disse Yuri Andropov. A desinformação, uma vez lançada, ganha vida própria. Após aquela mentira, né, replicada várias vezes, ela vira verdade. Após a publicação do livro General Pacepa, foi também publicado Nothing is True and Everything is Possible, de 2014, de Peter Pomerantsev.
no qual o autor expõe a desinformação usada como estratégia geopolítica pelo Kremlin. Como demonstrado por Merantsar, tais campanhas de desinformação são usadas e dedicadas há décadas pela Rússia com vistas a desestabilizar a confiança em instituições ocidentais. Por exemplo, recentemente o Departamento de Estado estadunidense revelou que a Rússia estava usando as redes sociais em uma massiva tentativa de criar falsas informações sobre o coronga, inclusive sugerindo que ele teria sido criado em laboratório pelo Zolá, ou seja, a pandemia seria um plano da Rússia. A estratégia semelha a outra usada pelo Kremlin nos anos 80, sabia que disseminar a desinformação segundo o qual o vírus AIDS era uma arma desenvolvida pelos militares estadunidenses para exterminar cidadãos negros. Tal informação não foi inócua, pois muitos levaram a sério, inclusive causou problemas diplomáticos entre Rússia e África. Em 1992, a Rússia admitiu que criou essa desinformação. Como vimos, a desinformação, a parte da estratégia esquerda, ela vem sendo usada nesse movimento. Mesmo aqui no Brasil, temos universidades, grande mídia, meio artística, judiciária e políticas explayando diversas desinformações a respeito da atual pandemia e um propósito bem estabelecido: desestabilizar o governo do presidente. Recentemente, por exemplo, podemos ler duas notícias em dois jornais abrangência nacional, nos quais revelam uma estratégia da esquerda para desestabilizar desde a grande mídia e o governo federal. Não lemos o seguinte: em cerimônia da posse de Tate, sei lá se é isso, convidados ignoram máscaras, se abraçam e ficam próximos uns aos outros. Em outros temas, em despedida privada com auxiliares, Mandetta fala de ingratidão. Vamos ler sobre isso, vamos ver se dessa forma a desinformação segue sendo uma arma eficiente da esquerda para fazer colapsar instituições, valores e governos. Se pegar o contexto todo do que é o socialismo e as suas intenções finais, é pelas intenções finais que a gente justifica os meios, sabe? Então, é possível descobrir os meios e confirmar os meios pelas intenções finais. As intenções finais são expostas até mesmo no manifesto, não precisa ir muito longe. Não apenas isso, ela é frequentemente usada no assassinato de reputações, isso é bem comum. Por essa razão, todo aquele que se posicionar favoravelmente ao atual governo será objeto de ataque à sua vida, investigado, e os fatos atinentes à sua vida serão distorcidos para que ele seja desqualificado. Isso aí também eu vi lá na Federal. O simples fato de você não participar ou não concordar já te colocava como um opositor, né? Vozes contrárias à intervenção horizontal surgem em defesa de uma intervenção vertical, por exemplo, bem como aquelas que insistem na eficiência da total revolução ainda, que abundam em fatos bons, argumentos embasados, afirmações. A esquerda insiste na desinformação, mesmo que custe vidas, como ocorreu na pesquisa realizada no Amazonas, cujo propósito é desqualificar, descoloquinho, papapá. Isso aí não vou ler o resultado. Agora vamos ver aqui. Engendrar a desinformação, segundo o qual é letal. Para a esquerda não importa fatos e boas razões, importa a sua causa. Principalmente no Brasil, tal. Aí aqui tem o nome do cara aqui, Carlos Adriano Ferraz, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Filosofia, doutor em Filosofia, estágio na University de New York, professor visitante da Universidade de Harvard, atualmente professor da Universidade Federal de Pelotas, graduação em Filosofia, que orienta dissertações de tese com foco na filosofia do direito, também membro do movimento Docentes da Liberdade do PL, sendo atualmente do PL-RS. Achei interessantíssimo aqui essa colocação. Outros podem ver e tentar argumentar e ver se isso é verdade ou não. Pode comparar com outros nomes que atacam de forma contrária, né, que expõem
de forma contrária, aí, se tiverem, mas vale a pena pelo menos a dúvida, né? O benefício da dúvida. Então é isso aí, forte abraço.